De volta em 2018, eu estava voltando para casa após um turno no meu emprego diurno como gerente para começar a trabalhar no meu emprego remoto. É importante observar para a história que eu moro ao lado de uma estação de bombeiros com uma ambulância. Não era incomum ver a ambulância na frente durante o dia, mas neste dia, a porta traseira estava aberta. Eu podia ver os paramédicos conversando com alguém dentro dela. Era uma mulher que parecia bastante agitada. Diminuí a velocidade porque, infelizmente, minha cidade tem algo como um problema de drogas. Então aprendi a assumir que qualquer pedestre pode atravessar a estrada a qualquer momento, na tentativa de ser atingido pelo seu veículo. Por que tentar ser atingido de propósito? A resposta simples se resume a analgésicos. Essa garota ainda não parecia tão descontrolada, e isso não era problema meu de qualquer forma, então eu não ia ficar bisbilhotando. Quando virei na rua em direção à minha casa, a estação estava à vista de onde estacionei, e o local onde a ambulância estava estacionada deixava uma linha de visão direta para a minha rua. Ainda no meu carro, atendi a uma ligação para o meu emprego remoto. Não poderia ter demorado mais do que apenas 1 minuto ou 2. Quando saí, estava nervoso, já que a garota que havia sido atendida pelos paramédicos agora estava caminhando na minha direção. Ao sair do meu carro, pude ver o paramédico parado ao lado da ambulância e a observando. Eu sabia o suficiente sobre os primeiros socorros para saber que ela provavelmente havia recusado o serviço deles, mas isso deixou muitas perguntas na minha mente. Perguntas que eu não tinha tempo para considerar enquanto ela se aproximava rapidamente, parecendo um pouco frenética. Ela estava na estação, então claramente tinha vagado até lá ou sido deixada lá. Isso não era incomum no pessoal das drogas por lá. Infelizmente, não era fora do normal deixar alguém na estação se parecia estar com overdose ou possivelmente morto. "Ei, você pode me dar uma carona?" ela perguntou. Sua fala era um pouco lenta, mas não arrastada. Eu sabia que ela estava sob efeito de algo. Eu sabia disso no fundo do meu estômago por trabalhar em um restaurante onde era comum ver pessoas em qualquer droga que estivesse na moda. Ela provavelmente já foi bonita, com cabelos loiros crescendo castanhos, mas as drogas deixaram suas pupilas muito dilatadas para determinar a cor de seus olhos. Sua pele estava tão pálida que quase parecia azul. Seus lábios eram finos, ressecados, um pouco queimados, e os dentes amarelados. Desculpe, acabei de chegar em casa", eu disse a ela. "Onde você quer ir? Talvez eu possa ligar para um amigo para te levar lá." Meu plano, se ela dissesse sim, era ligar diretamente para o xerife, sabendo que eles provavelmente já estavam cientes dessa situação em algum grau, já que o despacho em uma cidade pequena como essa significava que todos os serviços de emergência passavam por eles de qualquer maneira. "Logo fora da próxima cidade, eu poderia te dar direções", ela disse. Ela se aproximou enquanto eu fechava a porta do meu carro, trancando-a com o chaveiro, mantendo um dedo no botão de pânico. Havia apenas 2 opções reais quanto à cidade que ela estava falando, uma ao norte e outra ao sul de onde estávamos. "Essa direção, cidade A", apontei para o mais perto das 2 ao norte, ou a cidade B, apontei para o sul. "Cidade B", ela apontou para o sul. "Ah, desculpe, acabei de vir dessa direção", respondi com o máximo de simpatia que pude. "Só estou parando aqui para pegar algo antes de ir para o norte. Tenho negócios lá daqui a cerca de meia hora." Eu estava mentindo descaradamente, mas não queria que ela ficasse por perto esperando. Olhei discretamente para os paramédicos na rua enquanto podia. Eu os vi cochichando um com o outro, um no rádio. "Ah", a garota coçou o braço. Eu me movi em direção à minha porta da frente agora, na pequena varanda da frente. Eu não estava tirando os olhos dela enquanto destrancava minha porta da frente. Ela caminhava atrás de mim, e eu não estava confortável com o quão perto ela tinha chegado. Mas pelo menos estava fora do alcance do braço dela. "Bem, boa sorte e uma viagem segura", eu disse a ela enquanto entrava rapidamente, tão contente por a janela da minha porta da frente estar com as persianas fechadas, assim como todas as minhas janelas.
Eu olhei pelas persianas da janela da minha sala para observá-la. Ela ficou ali por um momento, olhou em volta e meu sangue gelou quando ela foi até o meu carro trancado e tentou abrir a porta de trás do lado do motorista. Graças a Deus, eu era paranoico em trancá-lo depois de pegar alguém fuçando nele antes. Nunca fui paranoico em checar os bancos traseiros, mas agora eu seria. O encontro todo durou talvez 2 minutos, no máximo 3. No entanto, ela seguiu em frente, com os pés instáveis, pela rua. Debati se devia chamar alguém, mas então recebi uma mensagem do meu emprego remoto. Eu estava atrasado para uma ligação telefônica com meu chefe. O incidente desapareceu rapidamente da minha mente durante a ligação e logo eu estava de volta ao trabalho, desta vez para o emprego remoto. Eu estava trabalhando em casa de pijama com um gato no colo. 2 horas se passaram quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Então tudo voltou à minha mente. Ela tinha voltado? Eu olhei por uma fresta nas persianas da sala de estar. Havia um jovem policial da cidade ao norte de mim. O carro dele estava estacionado ao lado do meu. Não consigo dizer como, mas o buraco que se abriu no meu estômago me disse que era sobre aquela mulher com quem eu havia falado antes. Um momento. Eu chamei, avisando meu chefe remoto via mensagem de texto que eu precisava me afastar. Abri a porta com meu gato na coleira e na guia. Normal para mim, porque sim, eu sou aquele esquisito que passeia com seu gato às vezes. Boa noite, senhor, ele disse. Não estamos em apuros. Só estamos esperando que você possa responder algumas perguntas, ele disse. Os caras na estação, ele indicou a estação de bombeiros no final da rua. Disseram que você estava conversando com alguém que recusou os serviços da ambulância mais cedo. Sim, senhor, lembro-me, disse, pegando meu gato para que o policial pudesse acariciá-lo. Ele parecia cansado e triste, mas era tanto por meu conforto quanto pelo dele. O buraco no meu estômago estava se transformando em um abismo que só prenunciava más notícias. Você pode me contar o que aconteceu desde o início? Ele perguntou, anotando algumas coisas enquanto eu falava, me perguntando como ela parecia, como agia, para qual direção tinha ido depois de sair. Durante uma pausa na conversa, o policial estava se acalmando um pouco acariciando meu gato, que agora estava sobre a grade da varanda. Vocês a pegaram? Ela está bem? Eu perguntei. Drogada ou não, ela era um ser humano e precisava de ajuda. Ele não conseguia me encarar enquanto acariciava o gato. A encontramos na área arborizada perto dos trilhos do trem. Você foi a última pessoa a vê-la viva. Nada disso é culpa sua, ele me assegurou. Eles acham que ela, faleceu apenas 20 minutos depois de deixar a estação. Eu estava ao telefone no meu carro por apenas 5 minutos. 2 minutos falando com ela, 1 minuto a observando. Descobri mais tarde que ela tinha sido deixada na estação de um carro em movimento que nunca foi encontrado e sucumbiu à droga que estava usando depois de se perder na floresta. Ainda me culpo por não ter chamado ajuda. Mesmo que desde então tenha conversado com o mesmo policial e com um terapeuta. O que mais me arrepia nesse encontro todo, no entanto, mais do que falar com alguém tão perto da morte, mais do que ser a última pessoa a vê-la viva, é o fato de que se eu não tivesse trancado a porta do meu carro, ela teria morrido no meu banco de trás, esperando-me a levar até a cidade. Quando eu era mais jovem, minha família era extremamente pobre e morava em um trailer muito antigo em uma propriedade que meu avô possuía. Essa propriedade ficava em uma cidade muito pequena, no meio do nada, no Texas, e estava cercada por bosques. A cidade em si era típica de uma pequena cidade do interior, onde o futebol era rei e não havia nada para fazer além de ficar bêbado ou chapado nos fins de semana. Era também o tipo de cidade, junto com o fato de ser início dos anos 90, onde geralmente não precisávamos nos preocupar em trancar as portas ou ligar o alarme. Nosso trailer tinha 2 quartos e meus pais, sempre colocando nosso bem-estar das crianças à frente deles mesmos, dormiam na sala de estar em um sofá-cama.
Meu quarto era diretamente conectado a ele, e o quarto das minhas irmãs ficava no final de um corredor, passando pela cozinha e pelo banheiro, do outro lado do trailer. Uma noite, depois que todos foram para a cama, meu pai foi acordado por uma sensação de que havia alguém no quarto. Ele olhou ao redor e viu uma figura masculina grande sentada na poltrona, a poucos metros da cama. Meu pai rapidamente acendeu a luz ao lado da cama e viu que era um vizinho chamado Carter. Carter era conhecido por ser um usuário frequente de drogas e frequentemente estava em apuros com a lei por causa disso. Meu pai perguntou o que diabos ele estava fazendo ali e disse para ele sair, e ele respondeu: "Não posso sair. Os demônios estão me perseguindo e sua casa é a única segura." Meu pai, que devo dizer que é uma pessoa bastante grande e assustadora, respondeu que se ele não saísse rapidamente de casa, ela seria muito menos segura para ele. "Se eu sair, eles vão me pegar. Eles estão me perseguindo a noite toda. Se me pegarem, estou morto." A resposta do meu pai foi que não havia demônios, mas que se ele não saísse rapidamente de casa, estaria morto. Pelo que me contaram, já que eu estava dormindo nessa parte, minha mãe também lançou algumas ameaças, e embora ela não fosse grande, era igualmente assustadora. Acredito que foi a raiva dela que finalmente o assustou. Meu pai se levantou, trancou a porta e observou pela persiana enquanto Carter decidia, já que não conseguia escapar dos demônios, roubar nossa velha Suburban batida que meu pai sempre deixava as chaves. Ele dirigiu por cerca de 1 hora. Ligamos para a polícia e demoraram cerca de esse tempo para chegar até nós, já que a delegacia mais próxima ficava a cerca de 20 ou 30 minutos de distância. Ele finalmente devolveu o carro e foi preso e levado para a cadeia. Ele foi considerado louco e acabou trancado em uma instituição mental. A parte mais assustadora é que por anos após isso, recebíamos ligações em que só ouvíamos música com letras como "Eu vou te matar". Essas ligações duraram anos e nos seguiram de casa em casa, mesmo que sempre tivéssemos números diferentes e estivéssemos em estados diferentes. Sempre achamos que era ele nos mandando uma mensagem. As ligações pararam quando eu tinha cerca de 12 anos. Mais tarde descobri que foi por volta desse tempo que Carter achou que a melhor coisa que poderia fazer por si mesmo era se encharcar de gasolina e se queimar. Na idade de 18 anos, eu costumava pegar caroneiros e também pegar carona. Os anos 90 pareciam um pouco diferentes dos dias de hoje. Um dia, estava viajando de Edimburgo para casa, por volta de 100 quilômetros. Vi um sujeito pedindo carona logo fora dos limites da cidade de Edimburgo, com um cartaz dizendo norte. Ele parecia ter muitas coisas. A maioria foi para o porta-malas e algumas para o banco de trás. Ele pulou na frente e partimos. Ele parecia bastante desajeitado e seu sotaque estava confuso. Alemão, francês, inglês. Parecia forçado, no entanto. A conversa fiada era difícil. Ele parecia ser do tipo punk e alternativo, então teríamos música em comum. Vamos falar sobre música. Ele estava usando uma camiseta dos Exploited, que é uma banda local. Então perguntei se ele os viu enquanto estava em Edimburgo, já que tinham tocado 2 dias antes. Ele disse que nunca tinha ouvido falar deles. Ok. Quanto mais conversávamos, mais desconfortável eu me sentia, e mais ele parecia relaxar. Ele tinha um monte de piercings dos quais ele começou a falar e disse que tinha feito eles sozinho. Parecia mesmo. Cada um deles estava torto e pareciam novos em folha. Ele começou a me contar sobre como tinha passado o último ano ou mais vivendo de forma meio isolada em termos de estilo de vida. Ele tinha viajado pela Europa em uma motocicleta que ele mesmo construiu. Tudo bem. Naquela época eu trabalhava como mecânico, então perguntei sobre a configuração. Ele ficou irritado e mudou de assunto. Então ele passou para como um monge o encontrou meio morto em um campo e o cuidou até se recuperar. Ele então trabalhou no mosteiro para pagar sua dívida, o que parecia algo saído de um filme. Essa história bizarra durou uns 30 minutos ou mais. Durante a história do mosteiro,
Ele continua dizendo que não há necessidade de fazer cara feia e de desconfiado, e fica bastante agressivo. Eu mencionei que o que ele disse não faz muito sentido, já que ele pulou por cerca de 4 países, e também estou dirigindo e tentando ouvir um sotaque alemão. Ele então surta e começa a socar o painel, gritando e exigindo que quer sair. Tudo bem, estamos quase chegando. Assim que diminuí a velocidade e vou para um espaço de estacionamento, ele salta do carro, abre as portas, pega suas coisas e sai deixando as portas abertas. Saio para fechar as portas e peço desculpas às pessoas atrás de mim que tiveram que esperar e testemunhar isso. Olho para onde ele estava indo e ele estava escalando uma cerca e indo em direção a um campo de fazenda. Fiquei um pouco assustado e só queria chegar em casa. Assim que entrei pela porta, minha mãe sabia que tinha algo errado e contei a ela a história. Ela sugeriu que eu verificasse o carro para ver se ele havia roubado algo e ligasse para a polícia. Ele esqueceu algumas bolsas, ótimo. Liguei para a polícia, deixei os detalhes, etc. Esqueci por alguns dias ou mais e depois acordei com a janela do meu carro quebrada e as bolsas sumidas. Momento de desânimo. Ok, liguei para a polícia novamente. Desta vez eles aparecem e fazem um registro. Deixei-o cerca de 12 milhas de onde meus pais moravam, então considerei isso uma coincidência. 6 meses depois, vejo um episódio do Crime Watch, programa de TV britânico, onde eles têm uma sessão "Você viu esta pessoa?". Adivinha quem era? Procurado em toda a Europa por coisas muito ruins, entrou no Reino Unido com documentos falsos, pensou-se que mudou sua aparência, etc. E atacou pessoas em um carro depois que elas o pegaram pedindo carona. Segundo momento de desânimo. Aparentemente, o visual punk rock era um disfarce. Ele era, na verdade, alemão. Nunca mais peguei um carona desde então. Uma coisa que preciso dizer é que meu pai é uma figura. Todos os meus amigos adoravam ele quando eu era criança, porque ele conseguia te entreter apenas conversando com você. Essa atitude é o que inicialmente me fez questionar a legitimidade dessa história por muito tempo. Agora que estou um pouco mais velho, consigo perceber que essa história mexe profundamente com ele toda vez que o fazemos contá-la. Normalmente ele fala com um tom muito animado e ativo, mas quando meus irmãos e eu ouvimos ele contar essa história pela primeira vez, ou falar sobre isso em geral, seu tom muda completamente. É como se a cor simplesmente sumisse do rosto dele. É óbvio que ele não gosta de falar sobre isso. Agora, sobre a história. Ele tinha cerca de 18 anos na época. Pelas fotos, ele parecia um adolescente atlético e acessível. Ele estava morando na área de Gary e Whiting, no noroeste de Indiana. Mais tarde, naquela noite, meu pai, que foi fumante por cerca de 50 anos de sua vida, decide pedir carona até a loja de conveniência local. Ele tem o dom de falar sobre lugares ou eventos como se você estivesse lá. Uma coisa estranha de se fazer, considerando que a loja ficava a apenas algumas milhas de distância de sua casa. Eventualmente, uma caminhonete para ao lado da estrada. Era uma caminhonete azul bebê, para ser exato. Aparentemente, havia 2 homens no carro, provavelmente ambos na casa dos 40 anos, com uma aparência bastante normal. Ele disse que o motorista era um pouco robusto. O carro tinha apenas 3 lugares. Então o homem no lado do passageiro teve que se mover para o meio. Não foram trocadas palavras, além do motorista perguntando para onde ele estava indo. Isso não chamou a atenção do meu pai. Então ele continuou sentado em silêncio, sem suspeitar de nada. De repente, do nada, um dos caras começou a rir aleatoriamente. Segundo meu pai, não era uma risada comum, mas algo muito mais diabólico. Certamente, o motorista olhou para meu pai, com o que ele afirmou ser os olhos do diabo, agora se juntando à risada. Como você poderia suspeitar, eles começaram a seguir por um caminho diferente. Meu pai sabia que eles não estavam indo para lugar nenhum perto do destino desejado. Ele estava tentando se manter calmo, esperando sua chance. Felizmente, alguns minutos depois, eles finalmente pararam em um semáforo vermelho.
O motorista lentamente estendeu o braço pela cabine e começou a acariciar o pescoço do meu pai. Acho que o instinto de lutar ou fugir entrou em ação e uma onda de adrenalina surgiu. Ele destrancou a porta e saiu correndo sem olhar para trás. Ele disse que se escondeu perto de uma igreja local e viu enquanto eles dirigiam procurando por ele. Alguns anos depois, meu pai estava assistindo ao noticiário quando a foto de um homem apareceu na tela. Seu coração afundou. O homem era, sem dúvida, o mesmo que o havia pego pedindo carona. Aquele homem era John Wayne Gacy. Para quem não sabe, John Wayne Gacy foi um assassino em série, conhecido por pegar jovens em carona e matá-los. Alguns corpos foram encontrados embaixo de sua casa. Meu pai teve muita sorte e coragem nesse dia. Meu esposo começou a trabalhar durante a noite alguns meses atrás. Então isso significa que minha cachorra e eu geralmente assistimos TV e dormimos a noite toda antes de ele chegar em casa. Às vezes, eu apenas desenho a noite toda enquanto a cachorra dorme aos meus pés. E quando o tempo está bom, eu a levo para correr ou a levo para a casa de amigos, para que não morramos de tédio. Uma noite, enquanto desenhava alguns fan arts da minha banda favorita, decidi largar meu bloco de desenho e dar um passeio para pegar um refrigerante para mim e talvez um pacote de bolachas de manteiga de amendoim para a cachorra. Preparei a cachorra e me certifiquei de que minha gata não estivesse escondida perto da porta para não sair correndo quando a abrisse, e saí logo depois de localizar a gata cochilando no nosso sofá. Lembro-me disso acontecendo por volta do final do verão, porque nossa cidade gosta de se preparar para o Halloween 2 meses antes. Abóboras começaram a aparecer por toda parte, e minha cachorra gostava de tentar parar para roubar abóboras pequenas de displays fofos que lojas locais colocavam. Não consigo contar quantas vezes tive que pedir desculpas pelo comportamento rude da minha cachorra, mas essa não é a história. Desculpe, estou divagando e lembrando das coisas engraçadas que minha cachorra faz. Enquanto corria descuidadamente e arrastava minha mistura de pitbull de 40 quilos longe de seus adorados displays de abóboras, um homem do outro lado da rua começou a gritar algo que eu não conseguia entender na época, é claro. Virei-me e perguntei o que ele tinha dito. Tivemos uma conversa curta e desconfortável que mais ou menos foi assim. Homem: sim. O que você está fazendo aqui fora? Já está meio tarde. Eu: apenas levando a cachorra para passear. Por quê? Era 9:30 da noite. Homem: não é o seu marido quem deveria fazer isso? Eu: me perguntando se eu conheço esse idiota. Ele estará de volta do trabalho quando eu chegar em casa. Homem: ah, mesmo? Ele sempre deixa você levar a cachorra para passear tão tarde? Depois que o homem disse isso, ele começou a atravessar a rua rapidamente e não desviava o olhar de mim. Comecei a recuar como se estivesse pronta para correr, mas minha mistura de pitbull começou a rosnar e grunhir. De alguma forma, minha cachorra sabia que a situação não estava nada certa. O homem olhou para baixo para ver minha cachorra mostrando os dentes brancos como pérola. Minha cachorra abaixou a cabeça e encarou esse idiota nos olhos. O homem tentou rir da situação e deu mais um passo à frente. Isso fez minha cachorra entrar em uma raiva incrível. Minha cachorra avançou e latiu como se fosse arrancar a cabeça dele. Agradeço a Deus por eu estar segurando a coleira dela, senão esse homem poderia ter virado comida de cachorro. O homem finalmente entendeu a dica e se virou. Ele disse mais algo que eu não pude entender quando saiu. Não quero saber o que ele teria feito, mas fiquei feliz por ter minha cachorra comigo naquela noite. Só queria acrescentar que minha cachorra sempre foi muito amigável e nunca tentou atacar ninguém antes ou depois desse incidente. Novamente, estou muito feliz por ela estar lá para me salvar da estupidez de algum idiota naquela noite. Então, cara assustador que está excessivamente preocupado com mulheres que passeiam com suas cachorras à noite, vamos concordar em nunca mais nos encontrarmos, ou minha cachorra pode dar uma boa mordida na sua bunda na próxima vez.
Eu, 18 anos e mulher, era jovem quando isso aconteceu. Provavelmente tinha 10 anos. Então alguns detalhes estão um pouco confusos. Na época, definitivamente não achei que fosse algo perigoso. Apenas recentemente tenho pensado sobre isso e percebido como foi assustador. Minha mãe acredita que seja uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram com ela, e que ela genuinamente temia pela nossa segurança na época. Estávamos dirigindo tarde da noite, e era apenas eu, minha mãe e meu pai. Eventualmente nos perdemos um pouco, e acho que isso ainda era uma época em que os iPhones eram relativamente novos para minha família, e não de melhor qualidade. Então, meu pai parou em um bar para pedir direções. Estava completamente escuro lá fora, e ele saiu do carro com ele ainda ligado para entrar. Alguns caras estavam na varanda do estabelecimento, e eles estavam observando eu e minha mãe sozinhas no carro. Depois de alguns minutos, um deles sai e parece estar vindo em direção ao nosso carro, mas vai para uma caminhonete ao lado de nós. Ele mexe nela por alguns segundos. Então, ele sai e faz parecer que vai voltar para a varanda com seus amigos. Em vez disso, ele vira no último segundo, puxa a maçaneta da nossa porta e se senta no banco do motorista. Claramente, ele está embriagado. Ele é mais velho, talvez na faixa dos 50 anos. O carro ainda está ligado, observe, e nada o impede de fazer algo imprudente como mudar as marchas. Ele começa a conversar com minha mãe, e está claro que ela está desconfortável. Ele diz algo como, só quero dar uma volta, e minha mãe está nervosamente colaborando, provavelmente na tentativa de acalmá-lo o suficiente para que ele não tente nada. Minha mãe menciona algumas vezes que meu pai está apenas pegando direções lá dentro e que ele estará de volta a qualquer segundo. Eventualmente, o homem sai e minha mãe trava as portas. Seus amigos estão todos rindo e continuam nos encarando. Quando meu pai volta para o carro, o cara bêbado para meu pai e diz que estava brincando conosco. Eu sei que quando meu pai voltou para o carro, minha mãe estava furiosa porque ela não queria parar no bar em primeiro lugar. Ele definitivamente não viu do jeito que ela viu. Ele achou que era apenas um cara bêbado inofensivo e que estava tudo bem porque nada aconteceu. Olhando para trás, a situação tinha tanto potencial para dar errado. Eu e minha mãe não tínhamos nada para nos defender, e nada o impedia de dirigir o carro com a gente dentro. É incrível as coisas que ignoramos em uma idade jovem, e apenas depois percebemos o quão perigoso poderia ter sido. Eu, 26 anos, mulher, recentemente me mudei para um apartamento com meu namorado, 27 anos, homem. Nos apaixonamos instantaneamente pelo lugar e pelo preço. Fomos aprovados e nos mudamos rapidamente. O lugar fica em uma área de cidade universitária. Há um bar nas proximidades, supermercados e restaurantes de fast food. Nada fora do comum ou suspeito. No dia da mudança, nosso locador nos deu as chaves e nos informou sobre os vizinhos. Há apenas 4 apartamentos no prédio. O senhorio disse que eles são muito reservados na maior parte do tempo. Um vizinho tem muito medo da pandemia, então eles ficam dentro de casa. O vizinho em frente a nós também parece ser muito reservado. Agora, eu guardei o melhor para o final. Nosso vizinho do andar de baixo. Vamos chamá-lo de Cal. Enquanto estávamos caminhando em direção ao nosso apartamento, nosso senhorio disse: sim, esse é o Cal. Ele é muito estranho. Eu e meu namorado nos olhamos. Como o que diabos isso significa? Suas janelas e portas estavam escancaradas. O senhorio explicou que ele não tinha ar-condicionado no momento. Ele continua com todas as janelas e portas abertas. Ignoramos e continuamos desembalando. Tínhamos planos anteriores para sair da cidade, então não passamos as primeiras noites lá. Ao chegar, descobrimos por que ele era estranho. Quando o vimos pela primeira vez, dissemos olá e fizemos algum comentário sobre o tempo. Ele parecia confuso e desorientado e disse: sim, certo. Conforme os dias passavam, nós dizíamos oi. E às vezes ele respondia:
Era óbvio que ele era socialmente desajeitado. Se eu chegava no estacionamento e ele me via, ele se apressava para o quarto dele. Achamos isso incomum, mas ignoramos. Pensamos que isso era o máximo de sua estranheza. Estávamos completamente errados. Batidas, empurrões e mais batidas em suas próprias portas começaram à noite, apenas à noite. As batidas eram tão altas que nos acordavam. Quando nos aproximávamos de nossa porta, ouvíamos ele gritar. Isso continuou por muitas noites seguidas. Nós percebíamos que ele apenas ficava parado no meio do estacionamento e falava sozinho. Se ele me visse, ele voltava para dentro. As coisas se intensificaram no último fim de semana. Era tarde da noite, estávamos relaxando, assistindo TV quando ouvimos uma batida. Imediatamente soubemos quem era, já que Cal estava do lado de fora com os vizinhos. Meu namorado atendeu a porta e Cal perguntou se tínhamos visto uma jovem mulher asiática por aí. Meu namorado disse que não e ele foi embora. Na noite passada, eu voltei para casa depois de visitar minha família. Imediatamente após eu chegar em casa, Cal subiu, meu namorado atendeu a porta e perguntou se tínhamos visto a mãe dele por aí. Meu namorado disse firmemente que não e fechou a porta. Para concluir, esta manhã às 6 horas, ouvimos uma batida extremamente alta. Acordei imediatamente. Fui até a porta e não vi ninguém, embora tenha visto uma lanterna. Fiquei super assustada e acordei meu namorado. Olhamos para fora e vimos que havia um policial procurando por Cal. Pelo que conseguimos entender, Cal ligou para a polícia porque ouviu um tiro e uma jovem mulher gritar. Meu namorado estava acordado desde as 5 da manhã e disse que não ouviu nada disso. Neste ponto, estamos tensos com esse cara. Se ele subir novamente, vamos dizer para ele perguntar aos outros vizinhos. Assim que terminei de digitar isso, o antigo inquilino me mandou uma mensagem. Ele disse que Cal também era muito estranho enquanto ele morava lá. Cal costumava falar sozinho. O inquilino anterior disse que pegou imagens das câmeras de segurança de Cal, subindo as escadas perto da porta e começando a se exercitar. Cal percebeu a câmera e desceu as escadas novamente. Vamos instalar câmeras muito em breve. Meu namorado está oficialmente em modo protetor. Esqueci de mencionar. Ontem, antes de sair para visitar minha família, ouvi alguém dizer "Olá" e mexer na minha porta da frente. Só posso imaginar quem era. Isso me deixou arrepiada porque foi logo depois que meu namorado saiu para jogar golfe. Além disso, meu namorado me disse que ouviu Cal subir as escadas depois que a polícia saiu às 6 da manhã e dizer "Olá", tentando chamar a atenção de alguém. Mas meu plano é ligar para a linha não emergencial da polícia se ele continuar agindo de forma errática em relação a mim ou a nós. Realmente espero que não chegue a esse ponto. Sim, eu sei que esse homem tem problemas mentais. No entanto, isso não nega o fato de que ele tenta conversar conosco de propósito tarde da noite. A compaixão é demonstrada, mas limites serão estabelecidos. Desejo tudo de bom para ele, mas a segurança nossa, inclusive a dele, é prudente. A polícia foi chamada porque ouvimos ele gritar por socorro. Os oficiais vieram e disseram que já sabiam sobre ele. Parece que ele não é perigoso, mas ainda estamos mantendo distância por segurança nossa e dele. Nunca postei nada aqui antes, e isso parece meio banal comparado a algumas das coisas aqui, mas ainda me assombra até hoje. Isso aconteceu quando eu era adolescente, por volta dos 15 anos, no ensino médio. Na época, eu tinha um namorado que morava a uma caminhada razoavelmente curta da escola, e muitas vezes íamos a pé até a casa dele depois que a escola terminava, e ficávamos lá por algumas horas antes de eu ir para casa. Porque tomávamos o mesmo caminho com tanta frequência, eu conhecia todas as casas e pontos de referência do caminho. Eu moro no norte, então o inverno é bem frio e nevado. Em janeiro começamos a notar um carro que estava estacionado no mesmo lugar há um tempo. Não pensamos muito nisso na época. Talvez o carro tivesse morrido no frio e quem o possuía não pudesse pagar para consertá-lo. Mas conforme a primavera chegava e a neve derretia,
O carro ainda estava lá. Estacionado no mesmo local no final da rua do meu namorado, nós passávamos por ele quase todos os dias quando íamos lá depois da escola. E à medida que os dias ficavam mais quentes, um cheiro podre começou a subir do carro. Brinquei com meu namorado, aposto que tem um corpo no porta-malas, e rimos. Mas estávamos curiosos agora, então um dia olhamos pelas janelas do carro enquanto passávamos. O carro estava bagunçado, mas não cheio de lixo ou comida. Uma mochila descartada estava sobre o banco e papéis estavam espalhados aqui e ali. Parecia apenas um carro comum, exceto que sabíamos que não havia se movido por meses e o cheiro era indescritível. O cheiro continuou a piorar à medida que a primavera se transformava em verão. Um dia, quando eu não pude ir lá por algum motivo, meu namorado e seu pai decidiram investigar o carro. Eles descobriram que as portas estavam destrancadas e as chaves estavam dentro do carro. Isso era bastante estranho. Eles foram até a parte de trás e abriram o porta-malas. Meu namorado me contou que um enxame de moscas pretas voou de dentro dele. O cheiro definitivamente vinha do porta-malas. Dentro, havia vários sacos de lixo pretos. Meu namorado e seu pai ligaram para a polícia neste ponto. A polícia mais tarde nos disse que dentro desses sacos havia carne podre, cortada em pedaços. Os primeiros pedaços de carne que testaram pertenciam a um porco. Mas algumas semanas depois, o pai do meu namorado recebeu outra ligação. Debaixo da carne de porco estavam os ossos de uma criança humana. Quem deixou aquele carro destrancado, com as chaves dentro, claramente esperava que o carro fosse roubado. Isso ainda me dá arrepios. Há quase 30 anos, passei vários meses na Europa Ocidental, hospedado em um antigo mosteiro construído no século XVII. Logo no início da minha estadia, fui avisado por uma das moças que trabalhavam lá para ficar longe de certas áreas do prédio. Ou pelo menos não ir lá sozinho. Quando perguntei por quê, ela disse que nenhuma delas ia para lá sozinha, porque muitas vezes viam figuras negras as encarando do final do corredor. Embora sempre tenha gostado de histórias de fantasmas, nunca tinha visto um e não estava muito preocupado com o que ela me disse. Na verdade, eu realmente queria ir até aquela área para ver se conseguia ver alguma coisa. Alerta de spoiler, nunca vi nada lá ou em qualquer outro lugar do prédio, mas isso não significa que nada aconteceu. Passei vários meses lá, mas foi apenas depois que saí que comecei a perceber que havia algo errado com aquele lugar. Muitas coisas aconteceram lá, mas se eu fosse contá-las todas, acabaria com um livro. Veja, eu mudei enquanto estava lá. Comecei a ouvir meu nome sendo chamado constantemente por uma voz que não reconhecia. Não apenas isso, eu nem sequer conseguia dizer se era masculina ou feminina. Nada mais era dito, apenas meu nome era chamado. Eu olhava ao redor, mas não conseguia ver ninguém. Muitas vezes eu ouvia pessoas jogando bilhar e ia até onde estava a mesa de bilhar, apenas para encontrar o quarto vazio e as bolas guardadas para que ninguém pudesse estar jogando. Assim que eu saía, quase imediatamente ouvia o som do jogo, o que eu sabia que não poderia ser porque eu acabara de estar lá segundos antes. Engraçado é que na época eu não pensava em nada disso, nem em meu nome sendo chamado, nem no jogo de bilhar fantasma. O sótão deste edifício era enorme e tinha sido transformado em uma biblioteca. Havia aquecimento novo e isolamento pesado instalados. Eu ia lá para fugir das pessoas e ler. No começo não havia nada de incomum, e eu podia ficar lá por horas sem ninguém me incomodar. Mas logo isso mudaria. Comecei a sentir como se alguém estivesse atrás de mim, mas olhei para todos os lugares e não havia ninguém lá. Logo comecei a ouvir estranhos ruídos de batidas atrás de mim, e o quarto ficou tão frio que eu conseguia ver minha própria respiração embaçando. Eu verifiquei o aquecimento e estava tudo bem, mas me sentia cada vez mais desconfortável lá. Eu me sentia indesejado, mas ainda assim ia lá até que um dia, quando subi as escadas, e mesmo a porta estando aberta, eu não conseguia passar pelo limiar. Não havia nada bloqueando meu caminho, e ainda assim eu não conseguia passar.
não importa o quanto eu empurrasse. Tentei por cerca de 10 minutos e finalmente desisti. Nunca mais entrei no sótão. O estranho é que este era o único lugar onde nunca ouvi meu nome sendo chamado. Eu poderia escrever um livro com tudo o mais que aconteceu, mas isso já levou tempo suficiente. A questão é que eu nunca quis sair. Deixei aquele lugar há 30 anos, e embora não ouça mais meu nome sendo chamado, sei que ele quer que eu volte. Apenas fica lá sentado esperando. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.